Hoje é domingo, dia 14 de setembro de 2025. Eu estou aqui na frente da nossa igreja, aqui, Assembleia de Deus da Vila Nova Sorocaba. A Escola Bíblica Dominical acabou agora há pouco. Eu comecei a gravar esse vídeo hoje, que foi justamente hoje que Deus me deu o assunto deste vídeo, que tem a ver com o sol. Olha aqui, eu não sei se dá para ver, ó. O sol está bem atrás de mim aqui. Experimente olhar diretamente para o sol durante uma fração de segundo. Você sentirá como se fosse uma mancha na sua retina. E essa mancha, por mais que você pisque, ó, só do reflexo do sol no meu celular já vi apareceu uma mancha aqui na minha retina. Então, se você olhar diretamente para o sol por uma fração de segundo, você sentirá uma bolinha, como se fosse uma mancha em forma de bola, uma ou várias bolinhas impressa na sua retina. Então, por mais que você pisque, essa mancha demora para sair, demora alguns minutos para sair. E se você olhar diretamente para o sol durante vários minutos, você ficará cego. Então, por meio dessa constatação, e de que não é impossível olhar diretamente para o sol e não perder a visão após alguns minutos olhando diretamente para o sol. Porque o que é o sol? É uma estrela. Assim como todas as demais estrelas no universo, o sol também é uma estrela, e a Terra está aproximadamente 1.400.000 quilômetros de distância. Eu não lembro exatamente, acho que é nessa faixa, né? 1.300.000. E só sei que na velocidade da luz, daqui até o sol é 8 minutos, se não me engano. 8 minutos luz, uma coisa assim. Daqui até o sol, aproximadamente 8 minutos. Então, por que não conseguimos olhar diretamente para o sol? Porque por meio do sol, a luz do sol é suficiente. Por exemplo, você consegue receber a luz do sol até as 10 da manhã e após as 16 horas, sem que ela faça mal para você. Porque a luz do sol é necessária, porque ela produz no corpo humano vitamina D, que é essencial para o cálcio se fixar nos nossos ossos. Então, tudo faz sentido. Deus permitiu que o sol ficasse justamente essa distância da Terra, 8 minutos de luz aproximadamente. Porque se a Terra chegasse mais perto do Sol, morreríamos todos queimados. E se afastasse demais do Sol, morreríamos congelados. Então, Deus colocou a Terra a uma distância, a distância ideal do Sol, na chamada zona habitável, justamente para que a humanidade pudesse se desenvolver. E aí entra uma outra discussão que eu até já falei sobre isso num vídeo a respeito dos extraterrestres. Por que não existem extraterrestres? Porque só existe vida inteligente aqui na Terra. Então esse é um motivo de discussão entre ufólogos, cientistas, né, pessoas do meio astronômico, se existe vida inteligente fora da Terra ou não. Mas o certo é que o assunto principal desse vídeo é que, assim como não conseguimos ver o sol por muito tempo, e se nós virmos o sol nós ficaremos cegos, se nós olharmos diretamente para ele, da mesma forma nós não conseguimos ver a Deus. E como é que nós conseguimos enxergar o sol por meio, quando tem um eclipse, por exemplo? Porque quando ocorre eclipse do sol, sempre aconselho a nunca olhar diretamente para o sol, porque a pessoa pode perder a visão. Então você tem que usar um filtro como negativo de foto, raio-x, algum tipo de filtro visual, para que a luz do sol não venha danificar a nossa retina, não venha nos causar cegueira. Então você tem que colocar o anteparo, como falo, né? Um anteparo para filtrar a luz do sol. E qual que é esse anteparo? Qual que é esse filtro com relação a Deus? É Jesus Cristo. E por meio desse vídeo, eu acredito que a continuação desse vídeo ocorrerá depois de amanhã, na terça-feira. Então, depois de amanhã eu continuarei gravando esse vídeo para
falar por que se Deus que Jesus Cristo é o nosso filtro. É por meio de Jesus Cristo que nós vemos a Deus. E também uma pergunta que tem inquietado muitas pessoas: se Deus já foi visto algum dia por alguém, no caso Adão e Eva, antes do pecado. Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. A Bíblia tem vários textos dizendo que nenhum ser humano jamais conseguiu ver a Deus e ficar vivo. O próprio Moisés queria ver a Deus e não pôde. Então é uma discussão ampla, uma discussão polêmica entre muitos teólogos, se Deus já foi visto por alguém ou não, se nós veremos a Deus um dia, após termos nossos corpos transformados, após sermos regenerados, né? Quando Jesus voltar, levar a sua igreja, se temos nossos corpos transformados, nós teremos condições de ver a Deus. Então, o próprio Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, perguntou a Jesus a respeito disso. Então eu falarei tudo nesse vídeo. Existe uma célebre frase, eu não sei quem que é o teólogo, se essa frase veio de um teólogo, mas essa frase diz o seguinte: se a Bíblia não fala, eu me calo. Então eu me limitarei a dar sequência a esse estudo a respeito da possibilidade do ser humano ter visto a Deus, se ainda verá a Deus, com base no que a própria Bíblia diz. Então eu separei alguns textos bíblicos que nos dão ao menos uma faísca de esclarecimento a respeito da possibilidade do ser humano já ter visto a Deus algum dia ou não, e se nós o veremos ou não. E dois textos bíblicos frequentemente usados para evidenciar que nenhum ser humano jamais viu a Deus foram escritos pelo apóstolo João. Justamente aquele que é chamado o apóstolo do amor, que chegou até a deitar no colo de Jesus, que segundo alguns historiadores, a mãe dele, Salomé, esposa de Zebedeu, era irmã de Maria. Então tanto João quanto Tiago Maior teriam sido primos de Jesus. Então a intimidade de João com Jesus era muito grande, e Jesus revelou a João coisas que não revelava nenhum outro apóstolo. O próprio livro do Apocalipse foi dado a João, e João foi o único apóstolo a não morrer martirizado, enquanto todos os demais apóstolos, inclusive Matias, o apóstolo Paulo, eles foram mortos de maneiras trágicas, uma morte pior que a outra. O apóstolo João morreu de morte natural, ele morreu de morte morrida, como se diz. E quando ele pastoreava a igreja de Éfeso, ele tinha quase 100 anos de idade quando ele morreu. Mas enfim, o apóstolo João escreveu no Evangelho, no primeiro capítulo do seu Evangelho, no Evangelho que ele escreveu, versículo 18, ele escreveu o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E também, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 12, ele escreveu também o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, lembrando, João foi o apóstolo que mais teve intimidade com Jesus. E ele escreveu isso dando a entender que nós conhecemos a Deus, nós vemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a lupa, o anteparo, ou mesmo o filtro que permite que vejamos a Deus. Mas vamos lá para Gênesis, quando tudo começou, mais exatamente no momento seguinte, aquele no qual Adão e Eva comeram o fruto proibido, perceberam que estavam nus e quiseram esconder as partes íntimas com aventais de folhas de figueira. E aí logo em seguida Deus apareceu para eles. Está lá na Gênesis 3, de 8 a 13. E ouviram, no caso Adão e Eva, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, aqui muitos teólogos interpretam esse trecho inicial aqui como da seguinte forma: Deus sempre aparecia para Adão e Eva no crepúsculo, viração do dia, acredito que era o crepúsculo, né, no pôr do sol, entre o dia e a noite. Então era esse o momento que Deus aparecia no Jardim do Éden para conversar com Adão, igual o pai ou a mãe pergunta para o filho, para a filha, quando vem da escola, no final do dia: como é que foi seu dia, como é que foi na escola, tal. Mais ou menos esse nível de intimidade, esse nível de conversa que Deus tinha com Adão e Eva, e essa intimidade foi quebrada a partir do momento que o pecado entrou no mundo. Então, até então, havia a época da inocência, no período da inocência. A partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto proibido, começou a era da consciência, em que o ser humano, tanto Adão quanto Eva, né, o homem e a mulher, tiveram consciência do pecado e não podiam mais ter paz, não podiam mais se sentir bem por conta da situação deles. E a partir daquele momento seria necessário a remissão dos pecados por meio do derramamento de sangue. E isso aconteceu da pior forma possível. Logo no começo da história, aconteceu da pior forma possível, com Caim matando Abel. E a partir daí os sacrifícios, a partir de Enos, no caso, né? Como o ser humano não conseguia mais ter contato com Deus diretamente, a partir de Enos, que foi o filho de Sete, né, neto de Adão e Eva, começou a se invocar o nome do Senhor, tal. Então, e você percebe aqui nesse texto que Deus perguntou a Adão, porque a responsabilidade estava sobre Adão, de não comer o fruto, e Adão deveria ser responsável por esclarecer Eva a respeito disso. E Adão, a primeira coisa que Adão fez quando Deus perguntou para ele o motivo dele ter comido o fruto foi colocar a culpa em Eva, e Eva colocou a culpa na serpente. Então, essa transferência de culpa começou a partir daí e continua até os dias de hoje. As pessoas não querem assumir a responsabilidade dos seus atos e acabam transferindo a culpa para o outro. Mas a verdade é que a Bíblia não diz claramente se Adão e Eva viram a Deus. Deus aparecia, não se sabe de que forma, mas Deus aparecia para Adão e Eva na viração do dia, e a partir da entrada do pecado no mundo, Adão e Eva não puderam mais nem ter contato com Deus, tanto que Deus colocou, se você ler a continuação do texto, né, de Gênesis 3, Deus colocou querubins na entrada do jardim, expulsou Adão e Eva do jardim, colocou querubins com espadas flamejantes na entrada do jardim do Éden, para que ninguém chegasse até a árvore da vida, né? Para que ninguém pegasse da árvore da vida e comesse e vivesse eternamente no pecado, né? Então foi uma demonstração de amor de Deus não permitir que Adão e Eva em pecado comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Então Deus preferia que Adão e Eva morressem com possibilidade de se arrependerem de seus pecados, de se aproximarem novamente dele, mesmo fora do Jardim do Éden, do que morrer comendo a árvore da vida e viver eternamente em pecado, né? Então, agora vamos para Êxodo, capítulo 33, versículos 18 a 23. Aí quando, logo que, assim, estava lá no Monte Sinai, Moisés desceu com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, tal, viu o povo adorando bezerro de ouro, quebrou as tábuas da lei, aí houve a morte dos idólatras, tal. A tribo de Levi inteira se manifestou, demonstrou lealdade a Moisés, a Deus, tal. Os levitas acabaram matando os idólatras, e aí Moisés voltou para o Monte Sinai para a confecção de outras tábuas da lei. E nessa conversa com Deus, na segunda subida do Monte Sinai, Moisés queria ver a glória de Deus, ver a Deus, né? Essa conversa de Moisés com Deus está escrita aqui em Êxodo 33, de 18 a 23. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém Deus disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, ou na fenda da rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, portei numa fenda da penha, e
e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então aqui diz claramente que ninguém, né, pelo menos o ser humano pecador, não podia ver a Deus e continuar vivo, porque a glória de Deus é tão forte, é tão né, terrível, né, o termo no na nossa linguagem, no nosso idioma, é terrível, mas é tão assim, né, fora da nossa capacidade de raciocínio, que nenhum ser humano conseguiria permanecer vivo se visse a Deus face a face. Ah, mas lá fala que Deus aparecia face a face para Moisés, não sei o que, não sei o que. Só que é um termo, obviamente, essa expressão que Moisés via Deus face a face era uma, na verdade, não lembro se é metáfora, metonímia, enfim, é uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem, mas Moisés mesmo não podia ver a face de Deus, porque senão ele seria morto. Agora vamos para Jó. No capítulo 42, versículos 1 a 6, né? Se puder, leia todo o livro de Jó, que Jó ele era fiel a Deus, se desviava do mal. Satanás quis provar a fidelidade de Jó a Deus. Deus permitiu que Satanás matasse os filhos de Jó, destruísse todos os bens dele, até a saúde dele foi abalada, mas os amigos dele foram lá acusá-lo de pecado e tal, mas Jó permaneceu firme, embora não entendesse o porquê estava sofrendo aquilo, quisesse uma resposta para Deus. Aí Deus apareceu para ele respondendo, né, lançando várias perguntas, vários questionamentos a Jó, e Jó reconheceu a sua pequenez diante de Deus, como está aqui no capítulo 42, versículos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me arrependo, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É claro que Jó não viu a face de Deus, mas ele reconheceu que não era nada diante de Deus, ele reconheceu que era miserável, que era um pecador diante da glória de Deus. Então, na verdade, o que apareceu foi um redemoinho. Deus falou a Jó por meio de um redemoinho, e mesmo sem ver a Deus, mas Jó, ele percebeu a presença de Deus. Não que ele viu a Deus, viu a face de Deus, ele percebeu a presença de Deus. Então ele viu aquela manifestação de Deus por meio do redemoinho e percebeu que aquilo era Deus. E como o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia, né, o livro mais antigo no caso, né, ele aparece lá mais para o meio da Bíblia, perto o último livro antes dos Salmos, que está entre os livros poéticos, mas foi o livro mais antigo da Bíblia, né? Foi escrito por próprio Moisés quando ele estava lá entre os midianitas. Então, o Jó viveu mais ou menos na época de Abraão. Então, naquela época, o ser humano tinha um conceito, por causa do pecado, né? Por causa do afastamento do ser humano de Deus, por causa da idolatria, o ser humano tinha um conceito muito limitado de Deus. Então, para Jó, aquele redemoinho que estava vendo era manifestação do único Deus verdadeiro. Então, ele, pela mentalidade dele, ele estava vendo a Deus naquele momento. Por isso que ele escreveu que ele conhecia a Deus de ouvir falar, né? Mas agora ele contemplava Deus, ele percebeu que não era nada diante de Deus, viu toda a sabedoria, todo o poder de Deus, a glória de Deus, e se anulou diante de Deus. E após orar por seus amigos, né, que estavam falando mal dele, Deus virou o cativeiro de Jó. Jó recebeu o dobro do que tinha antes e teve mais 5 filhos, inclusive as 7, né? Ele teve mais 7 filhos, e as 3 filhas dele, Késia, Quimima e Keniapuk, uma coisa assim, eram as 3 mulheres mais formosas do Oriente. Agora vamos para Isaías. Lá, o famoso chamamento de Isaías, lá no capítulo 6, versículos 1 a 8, outro texto que fala sobre a possibilidade do ser humano ter visto a Deus. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então, alguns, acho que se não me engano, na edição revista e
corrigida, parece ser o séquito. Séquito em português seria comitiva. Então alguns têm certeza absoluta de que não era a cauda do manto, não era a orla do manto, a orla das vestes, é uma comitiva, né, de anjos no caso. Mas se você for lá na tradução Reina Valera, que é a principal tradução em espanhol, né, a mais conhecida pelo menos, aparece aqui: e sus faldas enchiam el templo, ou seja, falda em português é saia, a orla de suas vestes. Pronto, então com certeza isso aqui é fiel ao original hebraico, e por ser fiel ao original hebraico é orla de suas vestes e pronto, acabou. Mas enfim, aqui a tradução Almeida Corrigida e Revisada Fiel mostra a cauda do seu manto, o que é a mesma coisa. E continua aqui: serafins estavam por cima dele, no caso do trono de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uns afirmam que esse santo, dito 3 vezes, significa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Outros falam que era um superlativo, mas enfim, de qualquer maneira, Deus é infinitamente santo. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu creio também que Isaías não viu a face de Deus. Ele viu uma luz, eu creio que ele viu uma luz, né? Ele conseguiu distinguir o templo, conseguiu distinguir as vestes de Deus, os serafins e tal, mas ele não viu a face de Deus. Ele deve ter visto uma luz muito forte, percebeu que era Deus, né, por causa dos serafins falarem, gritarem, clamarem uns aos outros, né? Santo, Santo, Santo. Então ele percebeu que era Deus, e ele achava que morreria a partir daquele momento por achar que ter visto a Deus. Eu acredito que era Deus, era uma teofania no caso, né? Aquilo era uma teofania, era uma visão que Isaías estava tendo. Então, para que Isaías não morresse, um dos anjos pegou a brasa, queimou os lábios de Isaías com aquela brasa, e eu creio que essa queimadura nos lábios de Isaías continuou pelo resto da vida dele. Então as pessoas viam um profeta com queimadura nos lábios, e lá é Isaías, né? Se tem uma queimadura nos lábios, é uma profeta de Isaías. Então com certeza a principal identidade, né, a principal característica do profeta Isaías era a queimadura nos lábios, por conta dessa visão. E então eu creio que Isaías não viu a face de Deus. Ele viu a glória de Deus, a luz, tudo. Ele conseguiu distinguir a aba das vestes, conseguiu ver os serafins, o trono, o templo, mas não conseguiu ver a face de Deus. Ele viu acredito que ele viu só uma luz muito forte, e ele achou que iria morrer por ter visto a Deus e tal, mas eu creio que ele não viu a face de Deus, porque eu creio que a luz era tão forte que ele não conseguia ver a face de Deus. E um dos serafins precisou queimar os braços dele, os lábios dele com a brasa do altar, para ele poder permanecer vivo. Agora, mudando para o Novo Testamento, numa das bem-aventuranças, Jesus falou o seguinte, lá no Evangelho segundo Mateus, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, os limpos de coração verão a Deus. Por quê? Quando eu falo dos limpos de coração, aqueles que têm um coração puro, aqueles inocentes como crianças, aqueles que não desejam o mal do próximo, como infelizmente acontece muito hoje em dia. Dias atrás morreu o Charlie Kirk, que era praticamente um missionário, né? Que ele fazia palestras nas universidades, ele era cristão praticante. Muitas pessoas estão detonando Charlie Kirk porque diziam que ele era racista, diziam que ele era armamentista, tal. Ele podia até ter as opções dele, né?
eu não concordo, obviamente, se ele era racista, armamentista, enfim, isso ele terá que acertar contas com Deus. Mas ele dava testemunho como cristão. Eu creio que ele dava testemunho como cristão, ele morreu por causa disso. Ele foi assassinado por causa disso e muitos cristãos conservadores estão com tanto ódio no coração, com tanta raiva, né, o sangue nos olhos mesmo, desejando a morte dos militantes progressistas, como nunca antes. Então eu creio que esse não é o caminho. Se você realmente quer ser um servo de Deus, quer dar bom testemunho, não deseja a morte de ninguém, por pior que seja essa pessoa. Você não deve desejar a morte dessa pessoa, você não deve desejar o mal para essa pessoa. Você deve desejar que ela se arrependa dos seus pecados, se converta, pregar o evangelho para as pessoas. E era exatamente isso que o Charlie Kirk fazia. Ele promovia essas palestras nas universidades, esses debates, porque queria aproveitar essas ocasiões para conversões, para ateus, agnósticos, homossexuais, militantes progressistas em geral. Ele evangelizava, ele pregava o evangelho para as pessoas nesses eventos. Então, se você é cristão conservador, não tenha ódio dos militantes progressistas, não deseje o mal para eles, ore por eles, procure conquistá-los, ganhá-los, porque a nossa luta deve ser contra os principados, potestades, as hostes espirituais do mal, né? Naquele vídeo, né, onde eu falei sobre o Charlie Kirk, né, sobre o Demon Slayer, tudo, eu falo tudo isso. Agora vamos para a explicação. Por que os limpos de coração verão a Deus? Aqui já entramos numa outra esfera. Aqui não se trata nem de ver a face de Deus Pai, né, do Deus Criador, mas ver, como já disse no início do vídeo, de por meio de Jesus Cristo vermos a Deus. Então Jesus é a lupa, é o anteparo, é o filtro pelo qual nós podemos ver a Deus. Se nós vemos a Jesus Cristo, se nós temos uma intimidade com Deus, é por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único mediador, é o único caminho até Deus. Então, após Jesus Cristo dizer para os discípulos que ele era o único caminho, a verdade e a vida, ninguém podia ir ao Pai se não ser por ele, aconteceu o seguinte: disse-lhe Filipe, está lá no Evangelho segundo João, primeiramente no capítulo 14, primeiramente dos versículos 8 a 12. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, vem a mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus disse isso por ocasião da última ceia, pouco antes de ser preso, para ser crucificado. E ele falava que a todos aqueles que viram a Jesus, o próprio Jesus até aquele momento, estavam vendo a Deus, porque ele fazia as obras daquele que eu enviara, que era o Deus Pai. Mas eles veriam a Deus também por meio do Espírito Santo, a respeito do qual ele fala aqui em seguida, do versículo 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui ele está falando da descida do Espírito Santo, que ocorreu 10 dias depois da ascensão dele. Aí, então, se antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas, Deus Pai se manifestava aos seres humanos, algumas pessoas escolhidas, no caso, patriarcas, profetas, até mesmo reis. Aí depois, quando Jesus veio a esse mundo, o Deus Filho, ele se manifestou a um determinado grupo de pessoas lá na Israel, no caso, a região que hoje é conhecida por Israel, e também parte do Líbano, né, Tiro, Sidom, lá. E aí depois, com a vinda do Espírito Santo, aí o Espírito Santo, que é Deus, né, terceira pessoa da Trindade, se manifesta a nós, e por meio do Espírito Santo nós temos intimidade com Deus por Jesus Cristo, ou seja, a Trindade toda trabalha em nosso favor para que nós recebamos a vida eterna pela nossa fé em Jesus Cristo.
Então, isso concluímos esse estudo com duas cartas, primeiramente, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheci em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E também, novamente, para a primeira carta de João, só que dessa vez, capítulo 3, versículos 1 a 13. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Então, eu creio que um dia, né, não é uma afirmação categórica, não estou afirmando isso com toda certeza, mas eu creio que quando estivermos na glória, após tudo isso aqui acabar, né, eu estou aqui eu não sei dizer se é um parque, se é só uma área verde, perto da Facens, aqui está de serviço da Facens, da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, e aqui é um córrego que passa por trás da Facens, e sai lá no Jardim Leocádia, lá no deságua no Rio Sorocaba, né, perto do Detran. Mas enfim, eu creio que quando chegar a hora, isso aqui ó, é larva de besouro. Isso aqui é larva de besouro. Tem um monte de larva de besouro aqui. Enfim, quando chegar o dia, estivermos na glória, eu acredito sim que nós veremos a Deus, mas não é uma certeza assim absoluta. Não posso afirmar com convicção, senão algumas pessoas poderiam me chamar de herege. Mas enfim, tudo, né, esses textos bíblicos que eu acabei de mencionar, 1 Coríntios 13, versículo 12, 1 João 3, versículos 1 a 3, dão a entender de uma maneira bem superficial que nós podemos sim ver a Deus Pai quando estivermos lá na glória. Mas como isso não é uma certeza absoluta, o que eu posso afirmar com certeza é: nós vemos a Deus por meio de Jesus Cristo. E a maneira pela qual nós vemos a Deus atualmente é pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo abre nossos olhos espirituais, nós contemplamos a glória de Deus, fazemos a obra dele nesse mundo, enquanto estivermos nesse mundo, e quando nós morrermos, né, se nós morrermos antes, né, pode ser que eu morra antes disso acontecer. Agora, se eu estiver vivo por ocasião do arrebatamento da igreja, aí terei corpo transformado, verei Jesus lá no céu, esperando por mim, quando o Espírito Santo me levar desse mundo. Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão arrebatados. Então, aí eu verei Jesus Cristo esperando por mim lá no céu. E por meio de Jesus Cristo eu já vejo a Deus. E pode ser, né, eu acredito que é uma possibilidade sim de nós vermos a Deus. Eu acredito que nós um dia veremos a Deus face a face lá no céu, como está escrito aqui em 1 Coríntios 13, versículo 12, 1 João 3, de 1 a 3. Mas enfim, por enquanto é apenas uma hipótese. De qualquer forma, hoje nós vemos a Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da nossa fé de Jesus Cristo. E o Espírito Santo permite que nós tenhamos esse vislumbre da glória de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, sua favorito, que é o meu canal, Deus abençoe, que você possa buscar cada vez mais a presença de Deus. Apesar desse mundo estar cada vez pior, apesar da realidade à nossa volta estar cada vez mais sombria, mas isso é motivo de, embora seja motivo de pânico para muitos que não conhecem a Deus, é motivo de glória, porque em breve nós estaremos com Jesus lá no céu. Deus abençoe, fico até mais feliz se quiser.